Olá, você vai ver nesta edição. Em decisão inédita, Pleno garante o imediato acesso a sistema informatizado de controlador interno da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia. A auditoria detecta irregularidades e ex-gestores do Prev Lucas são multados. Pleno nega provimento a uma representação de natureza interna em desfavor do Tribunal de Justiça. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em uma decisão inédita, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso homologou medida cautelar que permite imediato acesso do controlador interno da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia ao sistema informatizado da administração municipal. Foram identificados fortes indícios de assédio moral em desfavor do controlador. Confira os detalhes desse processo. A medida cautelar atendeu a uma representação de natureza externa com pedido de tutela de urgência formulada pelo controlador interno do município de Bom Jesus do Araguaia, Eloir Luiz Padilha, que argumentou no processo ter sofrido retaliações e restrições impostas ao controle interno do município pelo prefeito da cidade, Joel Ferreira. O servidor público concursado para a atividade chegou a ser demitido pelo chefe do executivo e só conseguiu voltar ao cargo através de decisão judicial. Conforme relatado pelo servidor e de acordo com o relatório técnico preliminar, processos administrativos disciplinares foram instaurados como medida abusiva para impossibilitar a liberdade de atuação do controlador interno. A Secretaria de Controle Externo apontou que todos os processos instaurados contra o controlador seriam compostos por pessoas que antes haviam sido alvo de objeto de apontamentos pelo controlador interno, por irregularidades como não cumprimento da jornada de trabalho e remuneração indevida, por exemplo. Inclusive, uma das servidoras seria prima do prefeito. Ao analisar o processo, a relatora conselheira interina Jaqueline Jacobse comentou que há fortes indícios de assédio moral em desfavor do controlador interno e atendeu a medida cautelar, determinando ao prefeito de Bom Jesus do Araguaia, Joel Ferreira, que garanta o imediato acesso do controlador interno da prefeitura ao sistema informatizado do Banco de Dados da Administração Municipal, relativo ao exercício de 2017, bem como aos setores, pessoas e documentos concernentes ao Poder Executivo. Em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, submeto à homologação deste egrégio plenário a medida cautelar adotada por meio da decisão singular de minha autoria. É a síntese do voto, senhor presidente. A decisão inédita do Pleno foi debatida pelos membros da Corte de Contas, que acrescentaram no voto da relatora. Essa minha manifestação é no sentido de que, em razão dessa situação, desse caso e de outros que nós já tomamos com ciência, tá? Eu futuramente vou apresentar, senhor presidente, uma proposta de resolução normativa nesse sentido, para que dote, tá, esses controladores internos de prerrogativas funcionais e a administração pública municipal ou até mesmo estadual que não cumprir, que também seja punido por esta Corte de Contas, senhor presidente. Eu apenas entendo necessário acrescentar, talvez não no dispositivo do voto, mas na sua fundamentação, a necessidade de um monitoramento par e passo com respeito à observância dessa decisão cautelar. Porque, como Vossa Excelência mesmo relator, após a apresentação da representação de natureza externa, continuaram as represálias contra o controlador. Qualquer ataque ao controle interno poderá caracterizar ato de improbidade administrativa do gestor e resultar no afastamento do prefeito das funções. Uma auditoria realizada pelo TCE no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lucas do Rio Verde apontou irregularidades relativas à gestão dos recursos previdenciários. Em razão dessas falhas,
A segunda Câmara votou por multar ex-gestores. Entenda. O processo é de relatoria do conselheiro interino João Batista de Camargo e se refere a uma auditoria de conformidade que tinha como finalidade analisar os atos de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social dos servidores de Lucas do Rio Verde, o Previlucas. Das 5 irregularidades apontadas pela equipe técnica, o relator votou por manter 2, referentes à exposição temerária dos recursos do Previlucas, que são as aplicações no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e aplicações no Fundo de Investimento em cotas de fundos de investimentos em participações. Ele entendeu que essas aplicações colocaram em risco o Instituto, que não observou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o relator do processo, a gestão foi negligente e, segundo ele, é necessário repreender esse tipo de conduta grave. Por isso, multou 2 ex-diretores do Instituto. Quanto aos membros do conselho da instituição, ele multou em 30 UPFs-MT cada um dos 12 membros. Esses valores devem ser recolhidos em 60 dias. No voto, ele ainda fez determinações, recomendações e estipulou prazos à atual gestão. O voto do relator foi acompanhado pelos demais conselheiros. Voto pelo conhecimento da presente auditoria de conformidade sobre os atos de gestão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Municipais de Lucas do Rio Verde, Previlucas, sob a responsabilidade da senhora Andressa Luciana Friso, no período de 1º de fevereiro de 2013 a 11 de nove de 2016 e também no período de 21 de novembro de 2016 a 2 de janeiro de 2017, e do senhor Carlos Antônio Rodrigues, no período de 12 de setembro de 2016 a 27 de novembro de 2016, com determinações e aplicação de multas, as quais se encontram explicitadas na íntegra do voto. O Pleno do TCE julgou improcedente uma representação de natureza interna e negou a nomeação imediata de candidato classificado em cadastro de reserva concorrente para a vaga de afrodescendente no Poder Judiciário de Mato Grosso. Veja. A representação de natureza interna foi formulada pela Secretaria de Controle Externo da primeira relatoria, em desfavor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a responsabilidade do presidente, desembargador Rui Ramos Ribeiro, com a finalidade de apurar possível irregularidade em razão de deixar de nomear candidato classificado no concurso público realizado em 2015. O candidato denunciou o direito à nomeação para a comarca de Nova Mutum, em decorrência do surgimento de 2 novas vagas para aquele foro. Na defesa, o Tribunal de Justiça afirmou que não existia 3 vagas em aberto na comarca de Nova Mutum, como foi afirmado na representação, mas sim uma, referente a um servidor que tomou posse num cargo de nível superior. As outras 2 são referentes à movimentação de uma servidora para outra comarca, que não gera vacância, e a possível futura aposentadoria de outra, fato que não foi comprovado nos autos. No voto, o relator do processo, o conselheiro Luiz Henrique Lima, pontuou que, pelo critério estabelecido nas regras de cotas para candidatos afrodescendentes, vaga reivindicada na representação interna, o percentual mínimo é de 20% das vagas oferecidas no concurso. Sendo certo, a aplicação se dará sempre que o número ofertado for igual ou superior a 3 vagas. Mesmo não havendo legislação estadual ou municipal específica, em virtude da existência da norma federal e da análise que dela fez nesta ação declaratória de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, os mesmos princípios e regras, eles devem ser aplicados. O relator destacou ainda que, mesmo que tivesse direito, para que o candidato em questão pudesse ser nomeado, seria necessário o surgimento de pelo menos 3 vagas, o que não está comprovado na materialidade dos autos. Voto no sentido de conhecer da presente representação em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a responsabilidade do desembargador Rui Ramos Ribeiro, e no mérito julgá-la improcedente pela ausência de direito subjetivo de nomeação a
candidato classificado em cadastro de reserva em vaga pelo sistema de cotas raciais. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até amanhã.